Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de gestão de projetos. A aula de hoje nós vamos iniciar a parte de dimensionamento de prazo, custo, equipe, né? Vamos ver os métodos de estimativa. Só lembrando que a proposta do curso é trabalhar com esses 4 métodos, né? A gente chama as métricas, né? São modelos algoritmos, é isso que a gente vai começar a fazer agora, para a gente poder se aproximar um pouco da parte prática. A gente prometeu o curso, um curso prático, né? Nós estamos muito próximos de vencer essa inércia aí. Bom, dessas 4 abordagens, o COCOMO ele vai ser uma abordagem informativa. Normalmente é uma aula, apresenta uma teoria e dá um exemplo, né? Por quê? Porque isso faz parte da história da informática, né? O primeiro modelo comercialmente usado no mercado para engenharia de software é o COCOMO. Eu particularmente usei isso, você vai ver. É porque a gente usava programação estruturada, análise estruturada, usava Delphi, COBOL, né? Então fica como uma referência. Professor, nós estamos desenterrando história, não é bem assim não. Você vai ver que qualquer livro, artigo relacionado à gestão de projetos, o COCOMO está sempre presente. Constructive Cost Model. Bom, informativo. O FPA é regra de mercado, tá? Hoje, Juiz de Fora, no Rio, São Paulo, em qualquer lugar do mundo que você vê uma empresa levando a sério o processo de mencionamento de projetos de software, eles estão usando o FPA. É reconhecido pela ISO como padrão no mercado internacional, né? A unidade de medida lá é ponto de função. O FPA, o objetivo é dimensionar o tamanho, e depois a gente vai usar o Caper Jones, né, que é para dimensionar prazo, custo, equipe, né, nós vamos explicar isso aí. Diferente do COCOMO, nós vamos ficar muitas semanas, talvez alguns meses aqui, exercitando o FPA, a nível de trabalho, prova, avaliação, né, porque é o mercado. E depois nós vamos ver de uma maneira informativa também 2 tendências de mercado, que é o Use Case Points, que é uma métrica baseada no diagrama de caso de uso, né, imagina quem usa orientação a objeto. Os primeiros diagramas que são produzidos são os diagramas de caso de uso. A partir deles eu consegui começar a fazer o dimensionamento do tamanho, custo do meu software. E o COCOMO 2, que também é uma tendência, ressuscitar o COCOMO antigo que eu falei aí, na época da programação estruturada, né? Fizeram uma adequação e evolução da tecnologia de informação das últimas décadas e lançaram no mercado o COCOMO 2. E tem um marketing bastante agressivo, expressivo, que ele pega um gancho com o FPA. Né? Ele foi lançado, olha, você pode mencionar o software em ponto de função e dar continuidade em prazo, custo, com algumas fórmulas, funções, né? Bom, nós vamos ver. Resumo. Hoje a gente vai abordar COCOMO, teoria e um exemplo, é informativo. As próximas aulas vão prestar atenção, eu vou chamar no WhatsApp, vou mandar e-mail, né? Aqui está a bola da vez do nosso curso, é o FPA, tá? E depois, lá no final do curso, a gente vai ver 2 tendências de mercado. Bom, o COCOMO é o primeiro método para estimar esforço, prazo e custo que a gente está vendo. Ele significa Constructive Cost Model. É o modelo de construção de custo, né? Custo diz respeito a prazo, equipe, por aí vai, né? É um modelo algoritmo composto. Isso a gente viu lá passada. Significa que eu vou ter fórmulas, funções, tabelas, né? Eu vou usar falar para você que a apostila do nosso curso ela é bem grande, mais de 150 páginas. Mas pelo menos uns 20% delas são fórmulas, são tabelas, são funções que a gente vai usar. Talvez pela primeira vez no seu curso, você vai ver que o curso é de engenharia, né? Bom, esse modelo foi proposto por Boeing, da TRW, até hoje uma empresa grande de desenvolvimento de software no mercado americano, para estimar esforço de desenvolvimento, prazo, tamanho da equipe para projetos a partir. Como que ele fez essas fórmulas, né? Como que essa empresa fez essas funções, essas tabelas? Essa empresa tinha um expertise de desenvolvimento de 63 projetos, cobrindo áreas genéricas, negócio, científico e suporte, e começou a fazer simulações, regressões, métodos estatísticos, né? E foi evoluindo isso. Aí você vai ver que a gente tem o COCOMO básico, o COCOMO intermediário e o COCOMO avançado, né? Aqui só estou justificando de onde vieram as fórmulas, as funções que vão aparecer daqui a pouquinho, tá? Bom, tem uma unidade de medida do COCOMO que ele estima o esforço de desenvolvimento em profissionais mês, tá? O principal fator de esforço é o número de linhas de código-fonte. Então, a base do COCOMO, que você vê que é uma coisa histórica, né, é linha de código. Quantas linhas tem o seu programa? Quantas linhas tem o seu projeto? Quantas linhas tem o seu sistema?
que é conhecida, né, como Source Lines of Code, linha de código-fonte, expressas em milhares de instruções-fonte disponibilizadas. Então, a base do COCOMO, né, isso aqui para mim é o mais importante que vocês entendam, já que é uma abordagem informativa, mas eu faço parte dessa história, eu trabalhei com o COCOMO. Quando eu tinha um sistema e queria dimensionar o esforço, prazo, equipe, né, custo de desenvolvimento desse software, eu tinha que fazer uma estimativa do tamanho, isso aqui é um funil. Se eu entrasse com o tamanho do meu sistema em linha de código, eu tenho fórmulas, funções, tabelas que eu consigo estimar. Você vai demorar tanto tempo, você vai precisar de tantas pessoas e começar a estimar o custo desse processo. Então, isso aqui para mim que é o mais importante. Estão apresentando uma métrica, tudo bem que ela faz parte da história, época que eu usava Pascal, Clipper, COBOL, Delphi, né, programação estruturada, análise estruturada, onde, se eu conseguisse dimensionar o tamanho do meu sistema em linha de código, que é sinônimo, né, linha de código, SLOC, Source Lines of Code, e é sinônimo também DSI, Delivered Source Instructions, instruções fontes entregues. Código-fonte, né, linha de código. Eu vou tentar te mostrar como que a gente fazia isso, né? Não é porque eu estou falando de algumas décadas atrás, de COBOL, de Clipper, de Delphi, que a gente fazia diferente, não. Quando eu tinha uma demanda de um sistema, a primeira coisa que eu tinha que fazer é fazer um levantamento. Ir atrás dos usuários, tentar entender do negócio. Desse levantamento, a gente mapeava os processos. Ou eu preciso de um processo para aceitar pedido, eu preciso de um processo para emitir um relatório, eu preciso de um processo para consultar. Esses processos depois eram traduzidos em código, fazia uma analogia de estimativa de código, e contabilizando esses processos com linha de código, eu tinha estimativa do tamanho do meu software. Usando o COCOMO, se eu souber uma estimativa de quantas linhas o meu sistema vai ter, a gente tem parâmetros bem satisfatórios para definir esse esforço de desenvolvimento que a gente está chamando aqui. Vamos tentar entender isso melhor, que essa é a parte mais importante dessa abordagem informativa do Constructive Cost Model, que é o COCOMO. Bom, o COCOMO usava na época de programação estruturada, análise estruturada. A gente trabalhava com COBOL, Clipper, Delphi, é muito provável que você já tenha ouvido falar, às vezes até algum de vocês já tenha tido alguma experiência, né? Não vamos cuspir no prato, né? Essas linguagens carregaram piano aí por muitos anos, muitas décadas aí. Bom, nessa época, a gente fazia levantamento da mesma maneira que faz hoje. E especificação dos requisitos, só que o produto dessa fase eram processos que iriam compor o projeto. Nessa época, a gente enfatizava muito processo, né? Só para dar um exemplo, o que é mapear processo? Eu tinha que formatizar uma área de controle de pedidos de uma empresa, por exemplo. Fazendo o levantamento, por exemplo, eu consegui identificar um processo para aceitar pedido. Eu consegui identificar um processo relatório de pedidos pendentes. Eu consegui identificar um processo consultar pedido. Eu consegui identificar um processo manutenção de cadastro de fornecedores. Ou seja, eu tinha que mapear, quantificar, qualificar os processos que iam compor meu sistema. Isso vinha do levantamento, isso vinha da análise de requisitos. Uma vez mapeados esses processos, a gente tinha os programadores com expertise em COBOL, em Clipper, em Delphi, que era bem fácil, vamos dizer assim, fazer um dimensionamento. A manutenção de cadastro de fornecedor em Delphi é mais ou menos quantas linhas? Manutenção de cadastro de fornecedor em Clipper é mais ou menos quantas linhas? Manutenção de cadastro de fornecedor em COBOL é quantas linhas? Aceitar pedido, incluir pedido, alterar pedido, excluir pedido, né? A gente tinha essa expertise, 200 linhas, 300 linhas, 400 linhas, assim te somando até dimensionar o tamanho do meu sistema. Veja bem, se ficasse faltando mapear processo, ficava faltando o número de linhas, né? Então, até hoje, qualquer métrica que eu estiver usando, tudo que fica faltando vai fazer diferença lá, né? Aqui em gestão de projetos a gente dá muito valor a escopo. Lá dentro daquelas áreas de conhecimento lá do PMI, que estão descritas no PMBOK, aquelas 10 áreas de conhecimento, né? Tudo começa no escopo. Já falei para vocês e vou mostrar na prática. Se você conseguir manter um escopo gerenciável ou gerenciado, delimitado, e os ajustes forem realimentados, né, a gente consegue estimativas bem satisfatórias hoje em prazo, em custo, desenvolvimento de um projeto de software. Mas vamos focar aqui de novo. Eu, quando usava COCOMO, eu tinha que fazer um levantamento,
especificação de requisitos, mapeando o processo. Uma vez que eu mapeava os processos necessários para informatizar aquela determinada área, né, eu fazia uma analogia. Por exemplo, a partir dos processos, fazia estimativa de quantas linhas de código seriam necessárias para implementar cada processo. Por exemplo, aceitar pedido. O que eu devo entender por aceitar pedido? Eu crudezinho, incluir, alterar, excluir pedido. Eu consigo fazer isso em 400 linhas. Não é porque eu estou programando em COBOL que a programação era solta, aleatória, nóia. Não, eu tinha padrões. Eu incluo assim, altero assim, a minha tela é assim, o botão é assado, as mensagens de erro, era tudo encapsulado, né? Então a gente conseguia estimar. Eu preciso de um relatório de pedidos pendentes. Eu tenho que ler a tabela de pedidos, ver o status se está pendente, imprimir código. Faça isso em 200 linhas. Cada processo desse era mapeado em linha de código. Uma vez que eu quantificasse o total de linhas necessárias, era o argumento de entrada nosso aqui. Uma vez que eu dimensionasse o total de linhas, eu conseguia dimensionar prazo, equipe e custo. Então, a referência, já que é informativo, qual que é o grande argumento de entrada da métrica COCOMO? É linha de código-fonte. Se você passar para a métrica quantas linhas vai ter aproximadamente o meu sistema, eu consigo dimensionar para você prazo, equipe e custo aproximadamente para fazer aquela demanda de linha de código. Tá? A ideia é essa. Tá? O que vai começar a acontecer agora, que eu falei isso aqui é só informativo, é aparecer fórmulas, tabelas, funções, e vou dar um exemplo. Carlos, de onde vêm essas fórmulas, tabelas, funções? Essa empresa TRW, a partir de uma amostra de 63 projetos de desenvolvimento que eles tinham em áreas genéricas, começou a fazer simulações, estatísticas, regressões, né? E foram melhorando essas fórmulas, essas funções aí. Bom, o COCOMO, ele se apresenta em 3 modelos: o básico, intermediário e o detalhado. Você pode visualizar isso como uma evolução, né? O COCOMO básico é a versão aplicável à grande maioria de sistemas pequenos a médios, softwares desenvolvidos em house. Presta atenção, as respostas de prazo, equipe, custo fornecidas pelo COCOMO básico são limitadas. Essa primeira versão do COCOMO não foi satisfatória às respostas de dimensionamento de esforço e desenvolvimento de software, porque não considerava fatores tipo que a gente chamou de coeficiente de correção. Não queria saber se tinha um hardware adequado, não queria saber se a sua equipe era qualificada, experiente, não queria saber se estava usando um processo de desenvolvimento, se tinha uma ferramenta case, né? A falta desse coeficiente de correção geraram estimativas não confiáveis pelo COCOMO básico. Isso foi corrigido no COCOMO intermediário. O que o COCOMO intermediário tem a mais que o COCOMO básico? Já colocou esse coeficiente de correção. São 14 coeficientes, se eu não me engano, ou 15, né? Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Que já melhora em termos de resposta. Eu posso dizer para você que o COCOMO começou a ser comercialmente usado mesmo a partir das versões de COCOMO intermediário. E por último, o COCOMO detalhado, que eu consigo estimar cada módulo, cada subsistema, individualizando cada fase, e não o projeto de desenvolvimento como um bloco monolítico, né? Então tem o COCOMO básico, intermediário e detalhado. Bom, premissas do COCOMO. Eu tenho um sistema que iria usar o COCOMO. A primeira coisa que você tem que fazer, na prática, é dimensionar, definir se o seu sistema se enquadra no modo orgânico, difuso ou restrito. O fator determinante para você se enquadrar no módulo orgânico, o seu sistema tem que ser menor do que 50K, 50.000 DSI, Deliberate Source Instructions, que é aquele S-Lock nosso. DSI é a mesma coisa que S-Lock, é a mesma coisa que linha de código. Então, para mim enquadrar o meu projeto que eu estou querendo usar, o COCOMO, eu tenho que dimensionar quantidade de linhas e ver se é menor do que 50.000. Se for, ele se enquadra no modo orgânico. Até 300.000 linhas se enquadra no modo difuso. Então, de 50.000 a 300.000, modo difuso. E no modo restrito, não é bem número de linhas, mas são projetos muito específicos, operados dentro de grandes restrições. Aqui tem alguns exemplos aqui. Sistema de transferência eletrônica de fundos de um sistema bancário para outro, sistema de controle de tráfego aéreo, sistema de controle da trajetória de um míssil intercontinental, né? Então, o COCOMO tem proposta de modelos, de métodos para pequenos, médios e sistemas especialistas, vamos dizer assim, tá? Bom,
Se eu estiver usando o COCOMO básico, ele tem algumas fórmulas. Se eu estiver usando o COCOMO intermediário, ele tem algumas formas, né? Mas como o objetivo aqui é dar uma noção, é informativo, vamos dar uma olhada nessas formas. Se eu estiver usando o COCOMO básico, enquadrar o meu software no modo orgânico, quer dizer, um sistema até que 50 mil linhas, um sistema pequeno, para dimensionar o esforço eu uso essa equação, no modo orgânico, no modo difuso eu uso essa, no modo restrito eu uso essa. Uma vez calculado o esforço, eu consigo calcular prazo. Se for no modo orgânico, eu uso essa equação. Se for no modo difuso, eu uso essa. Se for no modo restrito, eu uso essa. E tem uma formulazinha básica, equipe é esforço dividido pelo prazo. Então, se eu dimensionar o tamanho, eu consigo dimensionar o esforço e desenvolvimento. Do esforço, eu consigo dimensionar o prazo. E do esforço e do prazo, eu consigo dimensionar a equipe. Vou deixar um exemplo aqui, só para ver se a gente consolidou bem a ideia informativa. Dado o sistema ser desenvolvido, onde foi feita a estimativa de linhas de código 15 KDSI, quer dizer, 50 mil linhas, né, Delivered Such Instructions, e desejo saber a equipe ideal para desenvolver esse sistema. Então, eu tenho um problema, fiz uma estimativa de tamanho dele em linhas de código, e quero saber a equipe ideal sugerida pelo COCOMO. Tem algumas observações, sabe-se que o membro da equipe tem experiência com sistemas similares, ou seja, é uma equipe homogênea. Gente, em função desse parâmetro, a primeira coisa eu tenho que enquadrar no modo. 15 é menor que 50, então eu vou trabalhar no modo orgânico. Então a primeira definição minha aqui é o meu problema se enquadra no modo orgânico. Se enquadra no modo orgânico, e eu vou usar o modelo básico, eu vou usar essa equação. O esforço em desenvolvimento em um homem mês é 2,4. O tamanho em milhares de linhas de código exponencial 1,05. Então, essa equação, eu dei um Ctrl C e trouxe ela para cá. O tamanho do meu sistema é 15. Aplico exponencial. O esforço de desenvolvimento em profissional mês desse projeto de 15 mil linhas seria de 41,22 profissionais mês. Uma vez que eu determinei o esforço, como é orgânico, o modelo que eu estou usando, eu consigo dimensionar o prazo. 2,5, o esforço que eu calculei aqui exponencial. Então, dei um Ctrl C nessa equação, trouxe ela para cá, apliquei o esforço que eu calculei e concluí, usando um modelo de COCOMO, que o prazo para desenvolvimento desse software seria 10,27 meses. A gente tem aquela equação equipe esforço de desenvolvimento pelo prazo. O esforço de desenvolvimento foi dimensionado em 41,22, o prazo em 10,27, a proposta tamanho da equipe, que foi a solicitação do enunciado, 4 profissionais, você demoraria 10 meses, e isso aqui é um esforço de desenvolvimento, é parâmetro do COCOMO. Gente, só para mostrar o que muda do básico para o intermediário mesmo, o intermediário acrescenta aqueles coeficientes de correção. Então, só dar uma navegada, nós já estamos além aqui do necessário para quem chama de informativa, né? O COCOMO intermediário também tem as suas equações de esforço, de prazo, e o tamanho da equipe é aquela mesma fórmula, é esforço dividido pelo prazo, né? Só que aqui eu tenho os coeficientes de correção, que não tinha no básico, né? Lembra que as estimativas fornecidas pelo COCOMO básico eram restritas? As estimativas fornecidas são restritas porque não consideram aqueles coeficientes de correção. Calma, que tipo de coeficiente de correção? Né? Associadas a produto, computacionais, equipe e projeto. Só para dar uma olhada aqui, capacidade dos seus analistas, se é uma equipe experiente, se não é, capacidade, experiência na aplicação, capacidade dos programadores. Né? A gente tem uma tabelinha aqui, por exemplo, aquele ACAP, capacidade dos analistas. Você tem analistas recém-formados, sem experiência, então um coeficiente muito grande. ACAP, que é a capacidade dos analistas, só dando um exemplo. ACAP, que é a capacidade dos analistas. Se você tem analistas mais experientes, muito experientes, o coeficiente é menor. Então veja bem, esses coeficientes são fatores multiplicativos que eu vou aplicar em cima daquele primeiro parâmetro que eu dimensiono, que é o esforço de desenvolvimento. Quando eu estiver calculando esforço de desenvolvimento, por exemplo, naquele exemplo aqui, eu calculei 41,22. É aqui que eu vou multiplicar por esses 15 coeficientes. Eu estou dando exemplo de um coeficiente do ACAP.
Eu vou multiplicar o esforço. Se eu tiver uma capacidade de analistas muito alta, experiente, pós-graduada, com expertise, isso era 71. Se eu tiver pessoas recém-formadas, que não têm, ou valores intermediários. Esses valores são multiplicativos. Então, veja bem, eu vou usar o esforço que eu calculei vezes cada um desses coeficientes. O resto é a mesma coisa. Uma vez corrigido o esforço, eu vou calcular o prazo. Uma vez calculado o prazo, eu vou calcular a equipe, né? Bom, gente, o objetivo é, sabendo que é um modelo histórico, época que a gente usava COBOL, Clipper, Delphi, programação estruturada, análise estruturada, mas você vai ver aqui mesmo durante o curso, vários artigos, livros, o COCOMO é uma referência. Até porque já tem uma métrica nova, que é o COCOMO 2, ressuscitar o COCOMO, pegou um gancho com a FPA, até porque não teria como ver COCOMO 2 sem ter ouvido falar do COCOMO. Você vai ver que a essência é a mesma. Houve uma evolução sobre a arquitetura, desenvolvimento do sistema de informação nas últimas décadas aí, tá? Então, como ainda é uma aula teórica, né, fica essa visão aí. Gente, na próxima aula nossa, nós vamos começar o FPA. Aí, de uma maneira mais íntegra, a gente vai ter que ver com completeza a teoria, e não é só um exemplo, igual eu fiz hoje. Eu vou fazer exemplo, eu vou fazer exercício, e a gente vai começar a propor exercícios também, né? Para que você se aproxime das formas, das equações, gere suas dificuldades, e a gente possa fazer uma parte prática aí juntos. Para a próxima semana, já vou estar agendando mais uma tarefa. Obrigado, a princípio todos fizeram aquela tarefa 1 lá, um testezinho de múltipla escolha. Essa segunda tarefa é um tutorial para usar o OpenProj, eu vou estar disponibilizando ela na próxima semana aí, tá? E a gente vai estar orientando a execução dela. Por hoje é só, muito obrigado aí. Próxima aula, FPA, Function Point Analysis.